como é que fica, na tua visão, a figura do Moro, a situação dele após essa sabatina na CCJ do Senado? Do mesmo tamanho, né, Edgar? Gigante, gigantesco. Um Congresso com 3% de aprovação pode fazer muito pouco contra um verdadeiro patriota. A gente já falou aqui na contradição patética de assistirmos aí a nossa maior autoridade no combate à corrupção prestar esclarecimentos para um Congresso infestado de ratos, de vermes e de parasitas. Especialmente considerando que o Moro não é investigado, os arquivos vazados, novamente, não têm sua validade confirmada, eles foram todos obtidos ilegalmente mediante prática criminosa de hackeamento e finalmente não estão submetidos aí às autoridades competentes, à imprensa e ao grande público na sua íntegra. Então, aqui o que a gente tem é muito simples, é um homem honesto se explicando por crimes que não cometeu para alguns dos maiores especialistas na arte da corrupção. Fica aqui a tese do professor Augusto Nunes, que sugeriu ao ministro que se endereçasse aos senadores pelos seus codinomes das listas de corrupção das empreiteiras da Lava Jato. O compromisso com a verdade do ministro Sérgio Moro, inclusive, ele se manifesta pela solicitude, pela presteza com que ele se coloca à disposição desse Congresso, que querendo ou não é eleito e, portanto, representa a nossa sociedade, por horas e horas e horas a fio, sem se esquivar de nenhuma pergunta. É claro que não vale a pena assistir esse show de horror na íntegra, mas eu queria destacar aqui para o ouvinte da PAN um momento de boa política, de raríssima lucidez. A fala do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. O senhor Oriovisto, ele é um as do empreendedorismo nacional, ex-presidente do Grupo Positivo, né? Eu recomendo que o ouvinte da PAN, inclusive, procure esse vídeo no YouTube, basta digitar Oriovisto e Moro que você vai encontrar. O roteirista e produtor de cinema, o Paulo Cursino, na sua conta do Facebook, ele repercutiu com muita fala, com muita propriedade essa fala do senador, e eu vou repercutir isso aqui. Abre aspas. Por 10 minutos, o Brasil teve um momento de civilização. O senador Oriovisto Guimarães citou Kant, John Stuart Mill e Jeremy Bentham no Senado, hoje em sua pergunta feita a Sérgio Moro. Coisa de Câmara dos Lordes. Só fazendo um parênteses aqui, ele falou do Immanuel Kant, né, então um filósofo idealista, prussiano, ele fala da ética idealista, na verdade, né, século XVIII, e o Kant é o criador do conceito de imperativo categórico, né, você só pode impor um princípio, né, à sociedade se você segui-lo à risca, aquele dever de agir conforme o que se prega. Por isso que a gente sempre brinca que o socialista ele odeia o Kant, porque ele socializa o patrimônio dos outros, como é o caso dos milionários do PSOL, denunciados aí pelo Marcel Van Hatten e pelo Kim Kataguiri em plenário. Olha que frase maravilhosa do Kant. Age de tal maneira que a tua vontade possa encarar a si mesma. É uma ode à coerência. Bom, por outro lado também, o Oriovisto ele traz aí à baila as figuras do Jeremy Bentham, do Stuart Mill, que são, por sua vez, filósofos ingleses utilitaristas, né? Então maximizar a utilidade e a felicidade humanas, admitindo condutas que não são éticas em absoluto por um bem maior. Ele faz esse jogo. Bom, retomando aqui o Paulo Cursino, abre aspas. Oriovisto foi perfeito ao embasar sua questão, separando ética de legalidade. O pensamento ético, segundo o senador, avalia as ações humanas na perspectiva de bem e mal. Já no pensamento legal, a clivagem é entre dentro e fora da lei. Para ele, o pensamento ético é permeado por questionamentos e não é composto por certezas absolutas, que são mais filhas da fé que da razão. Ele também separou neutralidade de parcialidade. Esse é o ponto mais importante, ouvinte. Ele também separou neutralidade de parcialidade. A grande questão sobre a atuação de Moro. Nenhuma pessoa é completamente neutra sobre qualquer assunto. Todos temos nossas opiniões, valores, humores e princípios. É inescapável. Um juiz deve ser imparcial, mas exigir neutralidade é coisa de canalhas que jogam para a torcida e que gostam de confundir mais do que dizer a verdade. Tudo que está acontecendo agora. O Oriovisto, inclusive, ele fala na figura dos canalhas legalistas, ou seja, são os caras que usam a lei contra a ética. Por exemplo, a questão do foro privilegiado, ou a teoria da cleptocracia e da corrupção legalizada, né, tão bem encampada pelo professor Modesto Carvalhosa. Aí, fechando, o Cursino diz o seguinte: ao expor conversas particulares, onde a neutralidade tende a desaparecer, é mais do que normal que surja o que realmente pensamos sobre um assunto, caso ou pessoa. Mas isso não quer dizer que sejamos parciais ou que Moro tenha sido. E
qual foi a resposta do Sérgio Moro a esse questionamento, a essa fala do senador Oriovisto? Abre aspas para o ministro da Justiça. Sobre a imparcialidade, a necessidade de proferir o julgamento segundo as leis, segundo as provas, independentemente de quem são as partes, eu acho que é a obrigação principal do juiz. E isso foi observado na Operação Lava Jato desde o início. Mas aquela perspectiva de estar aberto para decidir de maneira diferente, havendo uma mudança nas provas, isso sempre foi mantido. E tem prova disso, Edgar. Estadão de julho de 2017, olha essa manchete: Moro livra Lula e Okamoto de acusação pelo armazenamento das tralhas. E aí vem embaixo do lead: juiz da Lava Jato absolveu ex-presidente dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no episódio da estocagem de utensílios que petista recebeu quando ocupou o Palácio do Planalto por 2 mandatos. Ou seja, o mesmo juiz que é acusado de perseguição, etc e tal, já absolveu Lula diante das provas. Então, assim, é mais um indício de que ele não age de forma parcial, ele é imparcial, independente de ser neutro ou não em relação a uma pessoa. E para fechar, na sua réplica, o senador Oriovisto, ele diz estar plenamente convencido da imparcialidade de Sérgio Moro. E aí, completa o Paulo Cursino e eu faço minhas as palavras dele. Eu também não tenho dúvidas, nunca tive. Agora tem que te provocar, né? Porque a gente tem que trazer aqui o debate com o único foco, na verdade, dos fatos, tudo e o que a gente tem à frente aí. Você falou com a paixão de quem tem um lado, já demonstrou esse lado aqui várias vezes nos debates do Morning Show, Caio, mas eu queria te perguntar o seguinte: será que o Oriovisto está se baseando pelo já consagrado Código de Ética da Magistratura, quando ele afirma essas coisas que você traz para a gente? Porque o que acontece? Você falou dos pontos baseados na justiça, mas o teor maior da tua fala, ele é politizado, né? A gente traz aquela questão de novo à baila. A politização da justiça, a judicialização da política é uma frequente no Brasil desses últimos tempos e muito em decorrência da necessária Operação Lava Jato aqui, que fique claro já na minha fala isso. Mas veja, o Moro, como já disse anteriormente, dentro do Palácio do Planalto, traz o problema para o governo, um problema que lhe acomete neste momento, quando ele está sendo confrontado aí, exposto, né, a uma ideia do humano. Ele que é visto por muitas vezes, você mesmo já o chamou de herói aqui, como o paladino da justiça. Quer dizer, quando essas coisas recaem sobre ele, agora ele na pele do político ou dentro de um ambiente político, ele está exposto ao ordinário, ao cruamente humano, né? Primeiro, isso deve ser dito. Agora, veja lá, muitos juristas, ao contrário do que você afirma, suspeitam sim e levantam questões, juristas renomados, professores de processo penal, entendeu? Pessoas que dão aula em universidades, questionam condutas dele. Acho legítimo a gente olhar para isso tudo que está acontecendo com algum distanciamento e isenção, porque é claro que todo mundo quer que a corrupção, os corruptos sejam engaiolados, para usar um termo popular, e que a corrupção seja combatida mesmo com veemência. Ninguém está aqui defendendo bandido e ninguém está aqui querendo tirar gente que está condenada e presa da cadeia. Agora, vou usar umas palavras aqui de um professor de processo penal da PUC de São Paulo. Ele dá aula, o professor, o nome dele, inclusive, Cláudio Langroiva Pereira, numa matéria hoje do UOL, ele diz o seguinte... com muita frieza, assim, é dura a frase até, mas com muita frieza. Quem viola a lei alegando aí interesse republicano é tão criminoso quanto aquele que está sendo processado. Mas aí você está partindo do pressuposto que o ministro Moro violou a lei. Olha, esses juristas deixa que... eu desculpe, só para... Será que essas frases que já estão reveladas já não ensejam um entendimento de que ele realmente extrapolou e ultrapassou? Ele nunca negou as frases. Ele só coloca em questão e afirma lá veementemente que é uma maneira criminosa de se obter as provas, mas ele nunca negou, falou, olha, isso aqui eu não falei. Ele falou, posso ter dito, isso pode ter sido desfigurado e tirado do contexto. E sempre deu a entender que tudo era encarado com normalidade, que não fez nada fora do normal, na verdade. As frases estão lá, não estão, Caio? Essas primeiras frases que surgiram. Sim, mas elas Você acha que elas estão de boa? Então, frente à
não sou eu. magistratura. Esses juristas que alegam isso são juristas garantistas, que é uma corrente doutrinária específica. Mas estão errados, ele por serem garantistas? Não, é uma doutrina. Ela não coloca o interesse público como... não, Caio? Não, ela não coloca o interesse... Garantia dos direitos para ambas as Não, partes. ela sempre vai focar todo o direito penal da ótica do acusado. E esses juízes, esses juristas garantistas, eles vão se valer de cada uma das brechas da lei em benefício de quem? Dos seus clientes. Porque, qual que é o artigo supostamente utilizado para enquadrar o Sérgio Moro? É o artigo 254 do Código de Processo Penal. O juiz dar-se-á por suspeitos e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Aí tem o inciso 4º, se tiver aconselhado qualquer das partes. Portanto, o juiz é suspeito se tiver aconselhado qualquer das partes. Esse é o único dispositivo supostamente infringido pelo Moro. Não é o que está implícito nas frases? Não. O que Ele que aconselhou, o ele que que é aconselhar direcionou? então, o que que é aconselhar para o direito penal?